Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o texto de Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Ezequiel 1, 1, que diz assim: No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Isaías começou a profetizar muito tempo antes de Ezequiel. E Isaías ele começou a profetizar ao povo de Israel para se voltarem para o Senhor. Profetizou que se Israel não se voltasse para o Senhor, se não se arrependesse, se não voltasse a ser justo, mas parasse de se achar justo aos seus próprios olhos, porque uma vaidade cresceu em Israel. Eles começaram a achar que eram justos aos seus próprios olhos. Começaram a dizer, eu me acho justo, assim eu sou justo. Mas não eram justos. Se achavam, mas não eram. Não temiam mais a Deus. Não faziam mais o que o Senhor mandava na sua palavra. Se afastaram do Senhor e se autoexaltaram como os justos, sadiks, sadikim, sadik, justo. E o ser justo os colocaram numa posição de rebeldia contra Deus, porque eles não eram justos, não buscavam a justiça, mas eram vaidosos e orgulhosos aos seus próprios olhos. Será que isso não parece muito com nossos dias de hoje? Que nós se achamos cristãos, se achamos pessoas cheias do poder de Deus, avivadas, fervorosas, mas não oramos, não lemos a Bíblia, nos iramos fácil, nos corrompemos fácil, queremos o mal dos outros facilmente, nós murmuramos, reclamamos e amaldiçoamos os outros nos nossos corações de qualquer forma, porque não fazemos ou não temos o que queremos ou o que gostaríamos de ter. Isaías começou a profetizar. Isaías trouxe mensagens do tipo, se vocês não se arrependerem, seus filhos, falando para os nobres, para os príncipes, serão eunucos na Babilônia. E tempos depois, Jeremias começa a profetizar. Isaías profetizou de dentro do palácio, já era idoso. Começa o jovem Jeremias a profetizar. E Jeremias ele continua profetizando aquilo que Isaías começou a profetizar e clamando nas ruas de Jerusalém, dizendo, se voltem para o Senhor, parem de se achar aquilo que vocês não são, voltem-se para Deus, busquem a santidade, tirem do meio de vocês os ídolos falsos, e o Senhor voltará até vocês e os livrará do cativeiro, do fundo do poço. O povo não quis ouvir. Continuou na sua idolatria, auto-idolatria, idolatria a outros ídolos. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio e levou cativo a todos. Levou para a Babilônia os filhos dos príncipes, dos quais Daniel foi, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, e você vai notar que se tornaram eunucos. Segundo a tradição, Daniel foi eunuco. E lá dentro do palácio, na Babilônia, Daniel começa a ter visões. E, paralelo a isso, Jeremias profetizando de Jerusalém, Daniel profetizando lá na Babilônia, entre os exilados, entre o povo de Jerusalém, de Israel, que foi levado cativo, lá no rio Quebar, onde eles foram colocados, Ezequiel, como prisioneiro, começa a ter revelação. Não é porque você está num dia mau, não é porque o seu título mudou de nobre para exilado, não é porque você está num momento difícil que você não pode buscar o Senhor. Muito pelo contrário, é nesse momento que nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, como diz em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Que hoje seja o seu dia de exaltação. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, e Ele te exaltará. Pare de esperar por homens, pare de esperar por cargos políticos, pare de esperar por promessas que
Pode até acontecer um dia, se Deus tocar e algo acontecer, mas pare com isso. Se volte para o Senhor. E como a palavra do Senhor diz em Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Mesmo cativo, Deus pode endireitar suas veredas. Que Deus te abençoe nesse dia. Pense nisso. Para Deus não é impossível. Se volte para o Senhor e Ele te exaltará em nome do Senhor Jesus.